Olá pessoal, aqui é o Caio César, um dos idealizadores do COMU, Coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana. Bom, eu estou aqui com o nosso site aberto e eu selecionei aqui na lateral a categoria de desenvolvimento urbano, tá? Queria de novo fazer um vídeo sem roteiro aqui para poder discutir alguns temas. Um tempo atrás, no final de agosto, eu publiquei esse artigo chamado Trem da Esperança, quando mudar para mais longe pode encurtar distâncias. Para quem não sabe, eu quase fui morar na cidade de Tiradentes, lá em 1998, final de 97, por aí. Na época meus pais tinham se separado e tal, e eu fiquei com a minha mãe, e ela se mudou, né? No final acabei caindo na Coab Teotônio Vilela, que fica mais para a região ali da Sapopemba, né? Onde hoje inclusive tem o terminal Sapopemba e a estação do monotrilho, da linha 15 Prata. E eu acompanho, né, como parte do esforço aqui que eu faço dentro do coletivo, eu acompanho uma série de páginas da periferia de São Paulo, mesmo aquelas que são claramente mais comerciais ou mais sensacionalistas, porque é uma maneira que eu tenho de estreitar um pouco a relação com essas regiões, né? Embora eu continue morando na Zona Leste, eu não moro mais na Coab Teotônio Vilela e muito menos costumo ir com frequência para a cidade de Tiradentes, tá? Bom, meu ponto é o seguinte, eu vejo muitas reclamações sobre as linhas de ônibus da cidade de Tiradentes. Não é segredo para ninguém que a região tem um formato de ocupação problemático, né? Nós jogamos milhares de pessoas ali, sendo que não havia necessidade. Esse é um ponto que eu sempre faço, tá? A cidade de Tiradentes, a Coab 1, Coab 2, né? A própria Coab Teotônio Vilela, elas são verdadeiras esponjas para reduzir a pressão sobre as áreas centrais. Então, para não incomodar a Beautiful People da região central de São Paulo, principalmente dos bairros no entorno do centro, que são os bairros que são menos problemáticos, né, que não sofreram um processo de esvaziamento, ou seja, de fuga de população e principalmente fuga de empregos mais qualificados, né, sofisticados, e da população melhor remunerada também. Então essas regiões não sofreram o que eu chamo de um processo de periferização econômica, né? Ou seja, a gente está falando de uma Vila Mariana, por exemplo, de uma Saúde, Pinheiros, Vila Madalena. Então tem vários bairros, né, na região central que não possuem densidades tão grandes quanto poderia ser, né? Aqui tem uma foto aérea do Conjunto Habitacional Santa Teovina. Isso aqui é a cidade de Tiradentes no seu melhor, né? Eu diria. E essa região, como eu estava falando, ela tem vários problemas de mobilidade até hoje. Isso aqui concentra uma grande população, mas você não tem uma infraestrutura de transporte condizente. Isso é clássico, tá? Da nossa forma de segregação racial e socioeconômica. Isso aqui é um verdadeiro elefante na sala, porque o programa Minha Casa Minha Vida repete um pouco não, né? Eu tô sendo generoso. Repete consideravelmente, substancialmente a mesma receita, criando aí então um vício na maneira de construção de periferias, né? Então isso aqui acaba virando uma periferia que também concentra a pobreza, porque é muito difícil, né? Você joga um monte de gente vulnerável e que precisa de um teto, né, num local distante. Então você também potencializa algumas vulnerabilidades, né, nesse processo. Minha ideia aqui foi pegar um exemplo de uma linha de ônibus e argumentar como o trem metropolitano, ou seja, a linha 11 Coral da CPTM, ela basicamente devora, tá, essa linha aqui, que é a 3064/10, tá? Então a 3064/10 é uma linha que, se você tiver no fundão, então para baixo do terminal, que dá para ver, né? Ela vai bem para a ponta, aqui já é Ferraz. Então ela vai descendo aqui, ó, como eu falei, já é Ferraz aqui. Então tá bem no fundão, tá? E tem conjunto habitacional, tá? Descendo aqui. Ela demora em direção à estação Guaianazes da CPTM 55 minutos, tá? Ela tem um intervalo aqui, ó, que a gente consegue ver que em alguns momentos é de 5, em alguns momentos é de 10 minutos. Então isso aqui, por alto, aí vai levar 60 ou 65 minutos pelo menos, beleza? Uma linha gigante, portanto, torturante de se utilizar, né? E aí o pessoal reclama. Ela ainda é operada pela Transunião, que não é uma das melhores cooperativas de São Paulo. Meu argumento foi o seguinte: se é para ficar passando perrengue, morando no fundão da CT, pelo valor dos imóveis,
quem tem condições deveria avaliar sair, né? Eu tenho feito uma discussão bastante arraigada em relação a tentar não banalizar a ideia de descentralização. Isso eu falo, inclusive, como alguém da periferia que comprou essa ideia em alguns momentos e percebeu depois que estava sendo ludibriado, né? Então, o cara que fala em descentralização, ele pode, na verdade, estar te enrolando. Isso acontece, é nítido com algumas organizações e pessoas, por mais bem intencionadas que elas pareçam. E o que eu quero dizer, então, com essa crítica? O que eu quero dizer é que você sabe que a região precisa de empregos, mas se você tem um pouco de conhecimento de determinadas doutrinas, da economia, né, se você estudou determinadas coisas, aí nem digo que você precisa se aprofundar muito, se radicalizar, por exemplo, no marxismo, algo assim. Longe disso, tá? Eu gosto de ser pragmático. Emprego é o quê? Cara, é um cara que está empenhando capital para explorar a mão de obra, né? Ele compra a sua força de trabalho no mercado. Por isso que a gente fala de mercado de trabalho. Beleza, a região não tem capital, o pessoal é pobre. Alguém vai conseguir comprar a força de trabalho ali? Não, mesmo que tenha força em abundância. Talvez pela própria condição da população, você teria que treinar as pessoas também. Então, precisaria capacitar. Isso vai virando uma bola de neve. Você não tem capacitação, as pessoas já estão presas numa relação de trabalho e de deslocamento em um território que toma muito tempo, então elas não conseguem também fazer de repente um curso profissionalizante, estudar numa boa universidade. Então assim, vira uma bola de neve, mas tudo gira em torno de não tem capital para empenhar. E mesmo se tiver, também é difícil de fazer o negócio, claro, girar, justamente porque tem concentração de renda e essa renda é baixa. Então o meu argumento aqui foi: vamos fazer um levantamento de imóveis e colocar isso no espaço, ou seja, fazer um mapa, né? Eu gosto de usar bastante o QGIS, mas aqui eu quis montar uma perspectiva mais interativa, né? Então eu estou fazendo questão de mostrar aqui, porque muitas vezes os artigos ficam nas catacumbas, ninguém vê. Ou é um usuário que está pesquisando coisas no Google, ele vê, mas não é exatamente o que ele queria na hora, e às vezes, mesmo que ele ache interessante, ele não vai ser retido, né? Então eu consegui levantar até um de segmento que aqui em São Paulo é bem de mercado popular. Aqui esse espaço Mirassol aqui da MRV, na casa dos 250 mil. E também consegui pegar coisas cerca de 100 mil reais a menos aqui na região de Jundiapeba, ficando aí mais ou menos a distância em torno de 1 km, 2 km. Por exemplo, esse é residencial Libertar aqui, que tem uma configuração de sobrados, né? E aí você tem até uma calçada aqui com uma graminha, né? Não chega a ser ajardinado, mas tem um mínimo de paisagismo. Eu achei razoável, tá? Mogi das Cruzes é uma excelente cidade, uma cidade que eu gosto bastante. No meu processo aqui de expulsão do mercado imobiliário de São Paulo, é uma das possibilidades, né? Como vocês estão vendo aqui, está sendo anunciado. Eu acho que não tem 72 metros quadrados, tem um pouco menos, tá? Mas tem muito mais do que um apartamento de mercado popular, ainda mais hoje em dia, né? Tem kitnets e tal, então tem uma metragem razoável num município bom, né? Em que você sabe que se você pegar o trem, em poucos minutos você está em centralidades ali, que tem abundância de comércio popular, num local que é seguro, que tem infraestrutura para pedestres, né? Que é o centro de Mogi, e também abundância aí de opções de gastronomia e de compras mais sofisticadas se a gente for em direção ao centro expandido. Que aí eu estou falando do Mogi Shopping, eu estou falando do Parque Monte Líbano, né? Então eu já estou bastante calejado aí, inclusive levei o pessoal do coletivo não tem muito tempo para dar um rolê lá em Mogi. O pessoal, algumas das pessoas até brincaram, nunca tinham ido, né? Brincaram que parecia Pinheiros. Pois parece, mas o metro quadrado é bem menor, né? Metro quadrado abaixo do de vários bairros da Zona Leste, né? Assim, mais barato que Itaquera, mas muito melhor. Então, primeira coisa que eu queria comentar nesse vídeo sem roteiro a gente precisa começar a fazer reflexões mais pragmáticas de mercado imobiliário, porque falar de casa hoje é falar de juventude, é falar da principal dor, eu diria, da classe trabalhadora. Então tem que falar de casa, tem que falar de habitação, e essa habitação ela não está flutuando no limbo, ela está no território. Da mesma forma, a infraestrutura de transporte também não está flutuando no limbo, ela está no território, né? Por exemplo, aqui eu deixei muito bem marcada a infraestrutura, linha 11,
a linha 12, né? Eu coloquei até algumas coisas lá de Guarulhos, do Secap, onde você tem um projeto do Vila Nova Artigas, né? Um arquiteto bem famoso, para que as pessoas pudessem ver. Os prédios do Secap são caros, tá? Eles são tão caros quanto o MRV, a poucos minutos de uma das melhores praças de Mogi aqui, praça, se eu não me engano, Henrique Heroles, que fica aqui. Vou até dar um zoom para ver se ele mostra. Eu não sei se ele vai mostrar o nome da praça pelo fundo do mapa, mas é essa praça aqui. Então isso aqui é uma região maravilhosa, aqui é o Alabarce, que é um mercado, diria com preços tipo Sonda. Aqui já é a terminal da Urbano, a rodoviária. Aqui tem um Davó com poupa-tempo, aqui é o shopping. É uma região fantástica para quem mora na Zona Leste, sabe que ter esse tipo de configuração em São Paulo não é comum, tá? Então, e a gente sabe o preço das coisas, né? Então, por isso que é interessante a gente jogar essas coisas, esses imóveis, essa discussão no mapa, colocar as linhas e a gente começar a fazer a discussão sem ficar abstrato. Vamos falar de coisa concreta aqui. Como eu falei, vamos ser pragmático. Vamos falar de emprego, vamos ser pragmático. Quem vai empregar? De onde está vindo o dinheiro? O que dá para fazer na região? Porque ficar falando que vai levar desenvolvimento, como eu falei, é uma enrolação. Você acredita na ideia, a ideia não é concretizada, né? Não se aprofunda sequer a discussão, enquanto isso você está passando perrengue dentro do trem, ou pior, dentro de ônibus da Transunião, lá no fundão da cidade de Tiradentes. Então, eu fiz esse artigo aqui dentro dessa categoria de desenvolvimento urbano e acho que ele é muito, muito legal, tá? Fiz um outro também que eu quero comentar aqui sobre a questão dos prédios. Tá? Então a gente tem um discurso hoje muito desonesto em São Paulo, pega os piores exemplos, faz aquele cherry picking básico e acha que ninguém vai perceber, tá? Então aqui eu até peguei um exemplo de Santo André para mostrar como a questão da fachada ativa ela pode ser solapada por uma obrigatoriedade de estacionamento, por uma obrigatoriedade de recuo, né? Eu não vou nem falar dessa arquitetura rocambole aqui, tá? E aí a discussão aqui, ela girou em torno da capital, apesar de eu ter utilizado o exemplo de Santo André. E o meu principal ponto ele gira sempre em torno de um material acessível, foi produzido pela gestão do Ricardo Nulo agora, que no bojo da revisão, tanto do plano diretor quanto do zoneamento. Então foi feito um caderno, tem esse mapa. E o meu ponto é isso aqui, ó. Depois que você passa dessa coroa, que ela vai limitar o lote que está realmente dentro dessa primeira de 400 metros, ou seja, é 600 metros, mas só se o lote não vazar, né? Se vazar para fora dos 600 metros, não vale. Então, na prática, a gente está falando de uns 500 metros. Imagina você, passou de 500 metros, você está em Pinheiros, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, aí a prefeitura te diz, olha, a partir de agora é só 16 andares se for zona centralidade, ou 8 se não for. É complicado, galera. A gente sabe que não dá para pegar, com base nas distâncias que nós mesmos percorremos na periferia, não dá para pegar e limitar dessa forma. Ah, isso aqui é igual, tá? Isso aqui é igual numa estação Sapopemba, numa estação Guaianazes e numa estação Fradique Coutinho, tá? Que, aliás, é vizinha ali da Rebouças e, portanto, há um imenso bairro Jardim indo a leste, né? Que são os jardins, né? Jardim Europa, Jardim América, enfim. Mas a ideia aqui foi discutir um pouco do plano diretor anterior, discutir como foram feitos edifícios a uma distância um pouco maior do metrô, aqui é cerca de 1 km da estação Carrão, e como a gente acabou homogeneizando as quadras, ó, dá para ver muito bem, isso aqui é um complexo, né, de torres aqui, isso é o que a gente chama de condomínio clube, né? Os outros também são clubísticos, acho que as piscinas e quadras são autoexplicativas, né? Então a ideia aqui foi dizer que a gente não vai conseguir fazer o combate, que não dá para continuar admitindo a verticalização só residencial, com uma estrutura comercial muito pobre, muito fraca, muito frágil, né? Então tem uma discussão muito legal e, claro, tem aqui um componente de classe, porque eu não sou nenhum multimilionário, portanto eu não vou fazer a discussão como se eu fosse morar numa mansão. Tem vários artigos aqui muito bons, questões aqui, por exemplo, do metrô na Raposo Tavares, né? Essa é uma discussão bem complicada também. Você simplesmente não tem densidades adequadas. Eu sinto que a Granja Viana não está sendo devidamente problematizada, tá? O que está acontecendo no caso da Raposo é que uma galera quer morar vizinha ali
de campo de golfe, né? E de alguns comércios mais sofisticados, tipo escola de inglês e pão de açúcar, entre outras coisas, numa configuração que é bastante hostil a quem está a pé ou de ônibus. A Granja Viana tem basicamente 2 avenidas sentido norte e sul, e o resto do tecido é bastante fragmentado, e tem uma péssima conectividade, em virtude inclusive do processo de condominialização de baixa qualidade que vigorou ali. É muito pior do que Alphaville, como meu argumento. Eu obviamente falei que metrô é um pouco de forçar a barra, inclusive para defender o resto da periferia pobre e densa, que deveria ter prioridade, além de projetos que já estão mais bem encaminhados, né? Estão numa melhor situação aí. Então eu coloquei que deveria ter sido feita uma pesquisa origem e destino, redesenho de linhas, um aumento considerável da oferta. A gente está falando de uma região onde tem pouco ônibus, porque, claro, não é denso, né? Então é difícil ofertar ônibus, fica caro oferecer transporte público. Enfim, tem toda uma coisa aqui, uma proposta, uma mini proposta que vai caminhar em torno de ônibus. Tá? O cara que mora do lado do campo de golfe, que está agora dizendo que não quer a rodovia alargada lá, que realmente é um projeto rodoviarista, mas a Raposo também é uma rodovia muito ruim, e isso precisa ser dito. É uma rodovia que tem acidente todos os dias praticamente, uma rodovia perigosa, uma rodovia anacrônica, uma rodovia que não está devidamente configurada para exercer o papel que exerce. Então a discussão precisava ter um nível mais alto, e isso aqui mostra como que a discussão de metrô, ela não é simplesmente o metrô pelo metrô, tá? Eu acho que, apesar da máscara que eu apliquei aqui, dá pra ver muito bem que isso aqui não é uma região densa, né, galera? Aliás, você consegue perceber claramente a diferença de densidade da periferia. Aqui é o Roubanel, tá bom? Então aqui nós estamos subindo aí pro Novo Osasco, periferia de Osasco aqui, tá? E a gente consegue ver claramente onde é que deveria estar a discussão de metrô. Não é aqui não, tá? É aqui, beleza? Doa quem doer. A gente precisa falar com base em coisas óbvias, indicadores óbvios como são, por exemplo, densidade demográfica e renda per capita. Outra discussão de miolo de bairro dialoga bastante com o artigo ali de não adianta vetar prédio se a verticalização tá ruim. Ali um artigo do Guilherme respondendo ao próprio Pinheiros, que já nos bloqueou. Então realmente muito bom aqui. Queria dar uma pincelada em cerca de 20 minutos, tá bom? Sobre os nossos artigos de desenvolvimento urbano, né? Inclusive, para tentar fechar, para o vídeo não passar muito de 20 minutos, eu queria comentar um outro. Eu vou pegar por tag aqui. Eu fiz um outro artigo sobre privatização, tá? Então, eu fiz um outro muito interessante. Esse aqui é legal, mas tem um outro que eu gostei bastante de escrever, que foi sobre relações tóxicas no território, né? Então, o sucateamento da CPTM pode potencializar relações tóxicas com o território. Isso aqui é fantástico. É outro daqueles alertas que eu faço num artigo um pouco maior, então vai demorar uns 15 minutinhos para você ler, mas isso é muito pouco. A gente fica rolando feed no Instagram e outras redes por 1 hora sem perceber, o que são 15 minutos lendo um artigo realmente relevante para a vida na Grande São Paulo, né? Já tem algumas discussões aqui, inclusive um texto maravilhoso em termos de propostas para a malha, que basicamente eu peguei e discuti de novo o mercado imobiliário. Peguei uma série de propagandas que estavam disparando na minha cara enquanto eu administrava a conta do coletivo no Instagram. Isso aqui, como vocês estão vendo, é tudo subúrbio, toda uma destruição da vegetação do interior do estado. Acho que é bastante relevante esse artigo hoje, né, com incêndios, com o calor, né, com a transformação do clima, né, e as pessoas sentindo que o clima tá pior, né. Então acho muito interessante, tá? E a ideia foi, mais uma vez, valorizar a importância da malha da CPTM e deixar claro, deixar muito nítido como o trem é importante e como ele é a nossa única alternativa hoje e provavelmente vai continuar sendo por muito tempo, dado o teor rasteiro, rebaixado da discussão, tá? Então aqui eu fiz uma discussão de financiamento voltado para a classe média, que muitas vezes se confunde com algum tipo de elite, né? O pessoal tem essa dificuldade, não percebe que está muito mais próximo dos primeiros andares da pirâmide. O pessoal se confunde, né? Acha que está bem no cume da pirâmide e não é verdade, tá? Ele não está no topo. Então,
Já indo nessa linha de conscientização, peguei alguns subúrbios de com melhores indicadores, fiz também um levantamento de preços para a gente comparar, para vocês verem como mesmo Alphaville, em alguns casos, ela tem um metro quadrado menor que o de uma Vila Formosa, uma Vila Matilde ou Santana, por exemplo. Essa é uma coisa que você percebe procurando imóveis. E joguei tudo no mapa. E aqui eu fiz esses anéis denotando como nós estamos num processo de periferização de classe média baseado em condomínios, que está, assim, é avassalador a maneira que ele tem avançado no interior do estado, tá? Então fiz esse mapa aqui justamente para ilustrar melhor isso, certo? Então a gente consegue ver aqui as distâncias, né, da Praça da Sé e ter uma noção de como é que tá aqui, ó, tá vendo que eu destaquei, né? Isso já são 40 quilômetros. Mogi, que tá aqui, são cerca de 50 quilômetros. Então veja bem o que nós temos, por exemplo, a 100 quilômetros. Olhem quantos, né? Todos esses tratores aqui são loteamentos de sobrados, de casas, né, no interior. Isso aqui é altamente dependente do carro, tá? Então eu estou colocando o trem como uma alternativa a isso, para quem quer uma casa maior, para quem quer pagar menos e está dentro da classe média. Isso aqui é fundamental, tá? Eu coloquei Alphaville aqui sem medo de ser feliz e discutir, porque a gente não pode ficar preso a rótulos. Também tem artigos sobre isso, como que certos rótulos vindos da elite da capital, eles produzem contradições e são um verdadeiro desfavor, né? O sujeito está falando de descentralização e está ao mesmo tempo atacando polos como o Tatuapé ou Alphaville. Isso absolutamente é inaceitável, tá? Não pode acontecer esse tipo de discussão de mau caráter mesmo. Então é isso, queria só fazer essa pincelada, passar em alguns artigos, e isso e muito mais você encontra em nosso site www.commu.site. Meu nome é Caio César, sou um dos membros idealizadores do coletivo e vou ficando por aqui. Até mais!